Bom dia, Renata, bem-vinda. Estou super feliz de ter hoje uma pessoa tão especial. Então, fique à vontade, a casa é sua, vai ser um prazer. Olá, olá, Rayane. Que prazer estar aqui com vocês. É realmente um privilégio. Eu adorei o convite e vamos conversar de um assunto que é a nossa paixão, né? A gente gosta muito disso, deste assunto. Você vive essa realidade. Eu também vivo porque eu trabalho com pessoas e a minha missão é ajudar que as pessoas se comuniquem melhor, né? Ai, que bacana. E o tema de hoje, como todos os temas que nós temos falado, é gagueira, fluência, né? E assim, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho quem você é, o que que você faz, para quem ainda não te conhece. Ok. Eu sou Renata Bertagnoli Donadelli, fonoaudióloga há mais de 18 anos. Eu atendo em consultório e também dou aula. Eu sou professora de fonoaudiologia, sou professora em cursos especiais para as mães. Eu sou autora do método Orienta Mamãe, em que eu faço orientações, é um programa de orientação para a mãe quando a criança não fala. A criança não fala nada, depois a criança começa a falar, ou a criança começa a gaguejar, ou a criança fala errado, né? Trocando sons. Eu não gosto de falar que a criança fala errado, porque se ela está aprendendo a falar, como que ela pode estar falando errado, né? Ela está tentando fazer o certo. Enfim. E aí eu tenho todo um método em cima de tudo isso. Eu tenho um trabalho muito forte para aquelas pessoas que não podem entrar nesse programa, então nas redes sociais, gratuito. Né? Então, sou professora também, como comentei, de fonoaudiologia, de cursos para fonoaudiólogos, professora no aprimoramento em fluência, tem um aprimoramento de fluência que eu dou aula. Então, esta sou eu, né? Uma fonoaudióloga clínica, uma fonoaudióloga que gosta de pesquisar e praticar na prática. Eu sou muito ligada à prática, tenho os meus próprios métodos, as minhas próprias experiências e amo compartilhar com as pessoas. E principalmente o trabalho de fluência, eu sou especialista em linguagem e especialista em fluência. Então eu tenho essa paixão, já fui voluntária na Associação Brasileira de Gagueira, que guardo no meu coração. Estive agora recentemente no encontro de pessoas que gaguejam e tudo que tem a ver com a gagueira ou com a pessoa que gagueja, a criança ou adolescente, lá estarei, porque eu quero sempre oferecer o melhor para as pessoas, crianças e adolescentes que gaguejam. Ai, que bacana. E assim, o que que te motivou a se especializar nessa área de fluência da fala? Pois é bem interessante até como que eu fui tirar o meu título de especialista, né? Porque eu sempre digo, os fonoaudiólogos, né, os pacientes acabam nos direcionando, né? Então, a minha grande paixão sempre foi linguagem, né? Criança que está falando o errado, como eu comentei, né? Trocando alguns sons, a criança gaguejando. Então, tudo que tem dentro do universo, desenvolvimento infantil, eu sempre me apaixonei. Meu primeiro trabalho, minha primeira universidade, né? Eu comecei a cursar pedagogia. Então, eu venho, assim, muito apaixonada pelo desenvolvimento da comunicação humana e principalmente o desenvolvimento infantil. Dentro da fonoaudiologia, aí você descobre que você pode também atuar com adolescente e adulto. E aí, quando você atua na gagueira de um adulto, você percebe uma mudança grandiosa de qualidade de vida, e isso não tem preço. Não tem preço você conseguir melhorar a qualidade de vida de um adulto que sofreu por anos. Muitas pessoas que eu já atendi, ou que já fiz algum trabalho social, ou que eu tenho amizade hoje, que eu tenho muitos amigos, né?
pessoas que gaguejam nas mais diferentes áreas da vida. Isso eu acho muito lindo para dizer assim, né, que a pessoa que gagueja pode ser o que quiser, né? Embora ainda existe muito preconceito e paradigma na sociedade. Até, e eu vou te falar uma coisa, tá? Até dentro da fonoaudiologia. Porque nós não temos todos, os fonoaudiólogos não são especialistas em fluência, né? Então, o que acontece? Muitos, eles agem assim, mas olha, se não tem cura, eu vou fazer só um trabalho paliativo, né? E aí a pessoa não domina tudo isso. Ela não domina o quanto que é importante e o que a diferença de um trabalho paliativo e a diferença de um trabalho de fluência, né? Outra coisa, e o mais importante que eu queria colocar, muitas vezes, e eu vou falar para você de experiência própria, agora eu vou falar uma transformação em mim como profissional. Porque quando eu comecei a atender a pessoa que gagueja, a minha vontade era arrancar a gagueira dela. Então eu vou fazer tudo para tirar essa gagueira. Embora eu acredito que eu sei da parte genética, papapá. Mas o que seria esse tirar? Vamos fazer de tudo para que ninguém perceba que você gagueja. Então é um disfarçar. Agora eu estou compartilhando algo que mudou em mim. Hoje eu vejo a gagueira também como uma opção. Tudo bem gaguejar. É uma opção de comunicação. Você está falando comigo, você pode usar uma técnica ou você pode simplesmente repetir, bloquear e eu vou te esperar e não vai atrapalhar em nada aqui a nossa comunicação, né? Por que a gente pode falar? Mas teve por acaso algum assim gatilho que te fez compreender e aceitar que nem todo mundo vai conseguir superar, digamos, essa dificuldade? Na fala, foi algo gradual ou de repente aconteceu alguma coisa que te fez perceber isso? Boa pergunta. Foi aos poucos, foi gradual, e agora eu vou te falar momentos de muita tentação minha. Eu dentro de um grupo de apoio para pessoas que gaguejam. Dentro de um grupo de apoio, você não vai usar uma técnica, vai lá fazer a modelagem, vou usar a fala fácil. Eu estava ali a todo momento como uma fonoaudióloga pronta para tirar ali como se fosse um remédio, uma arma, uma estratégia, louca para usar com aquela pessoa. Aí aquela pessoa fazia tal coisa, eu queria usar. E aí foi gradual, por quê? O meu interesse em escutar o que aquela pessoa queria dizer começou a ser muito maior do que a forma que ela queria dizer. E aí que é o que você falou, o estalo, o insight. Para mim foi quando eu comecei a ver o indivíduo que gagueja não só como um indivíduo que gagueja, mas sim como uma pessoa, um sujeito que tem seus sonhos, tem suas realizações. A gagueira é um tema que é bem complexo, assim, né? Não é uma coisa que é como você falou, não é uma doença, então não tem uma cura, não é uma coisa que você vai curar. Mas existe tratamento para poder melhorar, para poder suavizar. Qual é o tratamento que tem melhor, resultado? Tá. Então, assim, eu acredito, no tratamento fonoaudiológico que aborda toda a modelagem de uma fala fácil, de uma fala com muita aceitação, tá? Para mim, esse é o tratamento padrão ouro. Um fonoaudiólogo, porque existem várias linhas dentro da fonoaudiologia. Eu recomendo, para mim, o padrão ouro, o melhor tratamento. Né? Então, se fosse oferecer para minha sobrinha, para minha filha, o que tem hoje, o que eu recomendo? Uma terapia baseada em modelagem de fala e aceitação da gagueira, né? E qualquer outra alteração de fluência que a gente até comentou aqui. Então, eu aceitar, porque a aceitação ela é a base de um tratamento da gagueira, tá? Inclusive, tem um autor, eu quero encerrar com essa frase, aí a gente retoma essa frase. Eu queria encerrar com essa frase que diz o seguinte: quando
eu me aceito, eu mudo. Né? É muito, tem toda a frase inteira, mas esse trechinho eu acho bárbaro. Então, o que que acontece? Por que que eu mudo? Porque eu estou começando a aceitar, realmente divisor de águas, quando eu entendo o que eu tenho, quando eu vejo que tudo bem, porque as pessoas veem como o final de tudo, e não precisa ser o final, pode ser um começo de uma história diferente. Então, assim, a aceitação, ela é para mim muito fundamental. Até porque a gente não sabe quanto tempo aquele indivíduo vai ter acesso àquele tratamento. Nós temos pessoas que podem tratar em vários momentos, porque a gagueira é cíclica, a gente sabe disso. Tem momentos que ela está melhor, tem momentos que ela está pior. E um terapeuta que tem esse manejo, tem momento que aí atende de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Então tem toda esse manejo. Agora, existem outras abordagens que não funcionam dessa forma. Então, eu recomendo essa. Junto com o tratamento fonoaudiológico, ter um grupo de apoio. O grupo de apoio, ele faz muita diferença. Essa pessoa, ela tem que estar inserida num grupo dos seus iguais que passam aquela mesma situação. Então, quer seja online, quer seja presencial, hoje a gente já viu que o céu é limite com o avanço aí dos. Olha só, você está na Bélgica, eu estou aqui no Brasil, em São Paulo, e nós estamos tendo essa possibilidade. No site vai ter outras pessoas com tantas outras experiências. Então, é uma recomendação que eu sempre dou. Então, a pessoa, ela não é só fazer o tratamento, por exemplo, ela vir aqui assistir semanalmente um vídeo aqui que vocês preparam com muito carinho. Por quê? Porque ela está conhecendo histórias, pessoas que passam, e isso é inspirador. Isso ajuda na sua aceitação. E a aceitação é um processo. Isso não é só na gagueira, é isso na vida. Qualquer coisa que a gente queira aceitar, e hoje, assim, nós estamos vivendo a síndrome da ansiedade, todo mundo tem. Até os mais calmos. Você vai ver, nossa, eu ando ansioso. Todo mundo é isso, é tudo para ontem, tudo para ontem. E a aceitação é um processo. Então a pessoa quer apertar um botão, pronto, eu aceitei. Por que eu não parei de gaguejar? Porque não é assim. São várias situações, é praticando, é conversando, é fazendo uma técnica, é conhecendo outra história. E ali, aquele momento que você falou para mim, mas o que você percebeu que mudou essa chave em você? Para você entender que você não precisa tirar a gagueira da pessoa, né? E sim modelar a fala dela. Sabe, o que para mim, como fonoaudióloga, eu quero que meu paciente gagueje bem, fluentemente, né? Que seja bom para ele, porque não tem problema gaguejar, né? Eu vou usar uma técnica, vou me recuperar. É uma opção também, porque só sabe quem passa por isso, ficar o tempo todo só usando técnica, cansa o cérebro da pessoa, né? Então, e o outro também aceitar. Muito bom, realmente a parte de aceitação acho que é fundamental. E é uma coisa que cada um tem o seu percurso, tem a sua história, né? Tem o seu tempo também. Acho que é importante a gente entender que cada um tem o tempo, mas é muito importante. E assim, eu sei que muitas coisas contribuem para esse processo, incluindo a forma como a família nos trata, os amigos, aquelas pessoas que estão conosco, né? Então, qual deve ser o comportamento dos pais? Com relação à gagueira dos filhos e o que que eles podem fazer de forma prática para tentar ajudar. A primeira coisa que a gente sempre fala isso para os pais, mas é muito difícil eles aprenderem. Parece tão fácil, tão óbvio, mas é muito difícil. É primeiro prestar atenção no que está falando, no conteúdo. Nossa, mas parece uma coisa óbvia,
né? O pai adora ver o filho falar qualquer coisinha, uma besteirinha, né? Ai, que bonitinho, tal. Só que eles ficam mais prestando atenção em como ele está falando. Olha só, agora ele mexeu o olho, tal, né? Eu falo para os pais, a segunda orientação, né, é a reação, porque o pai tá olhando assim, aí ele fala, a fono falou para eu não falar nada. Ele não fala nada, só que a expressão facial dele tá assim, ó. Eu falo muito sobre as sobrancelhas, né? Porque ele faz. A criança percebe. Peraí, o que eu tô falando? Tá? Então, assim, prestar mais atenção no que tá falando. O que eu falo é tão importante que eu posso até repetir várias vezes, né? Eu falo isso, chamar a mãe, porque uma criança que gagueja, eu não sei se você tá acostumada, Rayane, com crianças que gaguejam. Não muito. É assim, ó. Mãe, 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 mãe. Aí a mãe, eu já falei, fala uma vez só. Meu, você tá dando na cara ali, rachando o indivíduo que gagueja, porque você tá repreendendo ele porque ele tá repetindo, né? E por que essa mãe, na hora que chamou, né, faz esse contato visual? Geralmente, essa criança tá chamando mamãe, ela já repete e a mãe demora para olhar para ela. Pode ser que a mãe esteja ocupada, conversando com alguém. Então, tem que se combinar códigos, né? Já sabe que é para esperar. Eu vou terminar aqui. Vamos supor, né, que tô trabalhando. Hoje é muito comum, as mães estão no home office, o pai. Aí a criança vem, vai. Ela quer falar e ele tá gaguejando e repetindo. Aí o pai tem que parar tudo aqui e olhar. Não, calma, temos que. Opa, voltou o foco aqui. Então, o pai tem que combinar isso, porque também tem que ter limite. Porque senão essa criança vai ficar sem limites e a gente vai colocar tudo por causa da gagueira. Então a gente não pode cortar ele, não pode ter limite. Cortar a fala é algo, falta de educação. É incrível, Rayane, se a gente pegar todos os princípios de como lidar com uma pessoa que gagueja, não é algo além da educação da comunicação. Então, qual é a recomendação para os pais se a criança que gagueja? Contato visual, olhe para ele, saia do celular. É muito comum os pais. Ah, sim, filho, tá lá, olha, do lado, pega lá do lado da televisão, em cima da geladeira. Nem olha para a criança, tá no celular e responde. É muito comum isso. Não só a criança que gagueja, isso são todos. Se a gente pegar nos relacionamentos, marido, mulher, namorado, às vezes o outro não olha para a cara do outro. Às vezes a mulher fala, olha para mim. Preciso te contar um negócio, presta atenção em mim aqui. Porque ela tá pedindo atenção, porque é tão comum a gente fazer várias coisas. Então, orientação para os pais. Preste atenção no conteúdo. Segundo, cuide com as suas expressões faciais, né? Então, por isso que tem que estar em tratamento, em atendimento fonoaudiológico. Esse pai, ele não pode estar assim, eu não sei o que fazer. Porque ele conta para a fono, a gente reproduz a situação, orienta como deve ser feito. Aí, contato, as expressões, mantenha sempre contato visual, não interromper a fala da criança, que aí começa a deduzir. Você quer mais? Você quer comer mais? Né? E às vezes, mas não quero mais, eu não quero. Né? E às vezes a pessoa entendeu que era mais de quantidade. Então, assim, geralmente, quando deduz, tá errado. Então, é importante essa família ter essas orientações. Existem exercícios e atividades que elas podem fazer, sim, diariamente com essa criança. E é isso que vai ajudar. Então, dei aí umas 5 dicas rápidas. Tem mais, mas acho que aí, para não ficar tão longo o nosso vídeo. Perfeito, ótimo. E assim, o que que você diria àquelas pessoas que não acreditam no tratamento de fono na melhora da gagueira? Ótima pergunta, porque até pessoas, né, da área da fonoaudiologia, fonoaudiólogos de outras áreas,
às vezes não acredita ou não acreditava no tratamento. É muito interessante, Rayane. Alguns amigos, e eu tenho alunos pelo Brasil todo e fora, alguns fonoaudiólogos, amigos ou meus alunos hoje trabalham com gagueira por minha influência. Eu acho isso fantástico. Que Acho bacana. fantástico isso. E todos os cursos que eu dou, né? Às vezes eu tô dando um curso que nem amanhã eu vou começar um curso de retirada de chupeta, mamadeira. Então, não tem o assunto de gagueira. Mas eu me apresento, eu vou falar das minhas especialidades. Quando eu falo de fluência, eu falo um pouquinho, eu dou um gostinho. Eu sempre estou falando da fluência, porque a gente precisa de ter mais pessoas estudando, pessoas interessadas em atender pessoas com fluência, pessoas que entendam um pouquinho. Então, às vezes eu vou me apresentar, já aconteceu em entrevista na televisão, tal, e eu comento, mas o que é fluência? Tem gente que nem sabe o que é fluência. Então, falo da gagueira. Então, sempre que a gente puder, é importante que a gente divulgue. Agora, o que eu já falei para essas pessoas, né, que não acreditam no tratamento, eu simplesmente relato algumas experiências e dou segurança do que eu vejo. Eu não preciso provar algo que eu sei que é real. Então, eu só dou a minha experiência, eu falo sobre o que eu já vi, né? Então, o que eu vejo de pessoas que conseguem, eu falo de experiências que eu já tive com pacientes. O que acontece, geralmente vem o pai e a mãe no meu consultório. A mãe acredita e o pai não acredita em nada Será que isso aqui vai dar certo mesmo? Principalmente porque é criança. Acha que tudo vai passar com a idade. Lembrei agora de uma situação que o pai falou assim, mas a pediatra disse que vai passar com a idade, porque o filho da pediatra gaguejava e hoje não gagueja mais, passou. E aí, o que falar pro pai que ele tem uma prova, né? Aí eu falo assim, ótimo, pai, que você me falou isso. Sabe por quê, pai? Existe uma real remissão da gagueira. 80% dos casos de crianças que gaguejam, essas crianças têm a remissão da gagueira. E 20% vão cronificar. E vai ficar mais grave ainda. Porque se todas as crianças, se a gagueira passasse com a idade, nós nunca teríamos um adulto que gagueja. Certo, pai? Certo. Então, a maioria, 80% é muito, gente. Você concorda, Reane? É muito. É muito, né? É muito. A porcentagem é muito alta. Realmente, 80%. Agora, como é que sabe, pai, se o seu filho está nos 80% ou nos 20%? Aí ele fala, eu que te pergunto, você que é especialista. Eu preciso avaliar o seu filho e ver o risco que ele tem para 20%, para cronificar, e não seria risco, mas se ele está mais propenso aos 80%. Fazendo essa análise, o que o pai vai falar? Claro que eu quero que você faça essa análise. Beleza. Começo a fazer o atendimento. E o que eu sempre falo? Como que uma pessoa acredita em algo? Contra resultados não existe argumentos. Se você pôr no Google, você ainda vai encontrar criança gaguejando. Eu espero quanto tempo? Ainda você encontra 6 meses. Hoje, nós não esperamos mais do que uma semana. Se tiver alguém me ouvindo agora e conhece uma criança que começou a gaguejar ontem, hoje, já vai procurar um fonoaudiólogo. Por quê? Porque às vezes é um momento de disfluência comum e o fonoaudiólogo vai orientar vocês. Então vocês nem vão gerar tanta expectativa. Então hoje em dia o tratamento ele é muito precoce e isso tem revolucionado. E se for uma gagueira mesmo, a gente já começa. Essa criança, imagina, a criança ela começa a gaguejar, repetir, ela não está fazendo força. Se eu demoro um pouco mais, semanas, ela começa a fazer força. Então, você concorda que eu vou ter
Vai ter mais trabalho ainda para poder tirar aquela tensão. Aí, se eu nem deixo aquela tensão instalar, a criança já começa a entender que existem formas diferentes de falar. Você começa a trabalhar com essa criança. Uma criança que gagueja, ela tem muito esse respeito pelo outro. Imagine, eu tenho ações que eu oriento a fazer dentro de escolas, né, por causa do bullying. Mas não é só da criança que gagueja, é do gordinho, é do magricelo, é do que usa aparelho. O mundo seria melhor se a gente falasse um pouco mais das diferenças. Não é só gagueira, é outras coisas que tem, né? E é aí que eu falo de, de coisas boas que vêm da gagueira. Eu falo isso, eu tenho temas de reuniões, de palestras, né? Dos benefícios da gagueira. E as pessoas gaguejam e falam, o quê, Renata? Já tive pessoa falando assim, você é louca? Não existe um benefício da gagueira. E aí eu falo, tudo na vida você pode tirar algo bom. Tudo, tudo. O que que você aprende com a gagueira? Que é resiliência, paciência, persistência, né? Coragem, determinação. Porque com o tempo você precisa de tudo isso para você conseguir lidar bem com a fala. Porque se você não tem determinação, se você não tem coragem, se você não tem persistência, vai te afetar de uma forma muito negativa, né? Então, todos os dias você tem que encontrar força, você tem que encontrar coragem, de onde às vezes você acha que nem tem mais, porque tem dia que realmente você está super para baixo. Às vezes foi um dia que você gaguejou muito, às vezes foi um dia que você tinha que falar com uma pessoa importante na área profissional e você gaguejou tanto que você não conseguiu fechar um negócio, digamos, sabe? Então, tem dias que são difíceis, tem dias que realmente você se sente um pouco mais para baixo, mas eu acho que quando você consegue lidar e aceitar que realmente você tem uma dificuldade na fala, mas conseguir ver além disso, você realmente precisa constantemente e diariamente de encontrar dentro de você essa persistência, essa coragem e essa paciência também, de ter paciência com você, porque eu acho que muita gente que gagueja, a gente espera muito paciência dos outros, mas a gente não tem paciência com a gente, tem horas. Então, isso eu acho que é um grande desafio também, e ter paciência comigo, não ficar o tempo todo, tá vendo? Mas você agora gaguejou muito, mas agora você falou assim, porque senão a gente se torna polícia de nós mesmos, né? Tipo, você fez isso agora, você não fez. E é muito ruim essa autocrítica, essa autocobrança 24 horas que a gente coloca sobre a gente mesmo. Então, eu acho que esse é um grande desafio também de você conseguir lidar bem com isso dentro da sua mente, sabe? É muito difícil, tem horas, mas é possível. E eu acho que um bom fono, uma boa fono, ajuda nesse processo. E você colocou esse ponto que eu lembro de reuniões que eu fazia no meu grupo de apoio, eu sempre levava temas, né? Eu gostava de discutir. E um dos temas que a gente discutiu era o seu pior inimigo, né? Nosso maior inimigo. Aí todo mundo falava, é a gagueira, a gagueira. E eu falava, não, somos nós mesmos. Nós nos criticamos mais. E assim, a moral da história era seja gentil com você mesmo, né? Seja mais gentil. Trate, a gente sempre fala assim, trata os outros como eu gostaria de ser tratado, mas tente o contrário. Às vezes você trata tão bem os outros e não se trata bem. Você se culpa, você se chicoteia, você se destrói. E isso é transformado em doenças, né? Às vezes tem uma gastrite, uma úlcera, dores tremendas nas costas, uma série de coisas que o corpo somatiza, porque a pessoa que mais te maltrata é você mesma, né? Então, seu maior inimigo é você mesmo. Exatamente, exatamente. E que vai a caminho da minha próxima pergunta, que na verdade é: qual o conselho que você daria para pessoas que gaguejam
E se você tem alguma dica prática que pode ajudar na fluência ou na aceitação da gagueira. Ok, então vamos lá. Você que está me ouvindo, assistindo agora, que é uma pessoa que gagueja, primeiro eu quero te parabenizar, né? Porque se você assistiu até aqui, é porque você está interessado mesmo em poder lidar melhor com a sua gagueira. Primeira dica é que você pare de lutar contra a gagueira. Quanto mais você querer, né? Não, eu não quero gaguejar, não, ai, pensando que eu vou conseguir, as pessoas fazem força, e forças físicas mesmo, né? Vem um bloqueio, prende aqui, então você tá sentindo que não sai, você quer falar porta, né? E não sai o som do som do fonema. Né? Algumas pessoas falam letra P. Letra é letra, som é fonema, né? Então não sai e você fica nervoso e você faz mais força para poder sair. E o que eu quero dizer para você é que dessa forma dificilmente vai sair. E é o contrário. Se a gagueira vem, eu falo para os meus pacientes, se entrega, né? Assim, amolece. Por que a gagueira faz? Ela te tensiona para não sair. E se você fizer força, aí é força com força até o músculo cansar. Aí tem uma hora que ele cansa. Não é isso, Rayane? Sim. Você faz força para sair e não sai. Faz força e não sai. Aí, se você começa a entender que se você se solta, relaxa, lógico, tem técnica para isso, não é só imagina, você está conversando com o seu chefe, não tem como você parar e vou fazer aqui, porque senão não precisa fazer fono, vai lá só fazer relaxamento, vai aprender. Não estou dizendo que outras atividades não contribuem, né? A gente sabe como que outras atividades fazem bem para qualquer outra pessoa também, né? Tem gente que pratica yoga, tem gente que pratica meditação, enfim. Mas o que você tem que fazer é parar de lutar contra. E aí, e se você for ver, esse é o processo prático da aceitação. Porque eu já não tô contra ela. Eu te aceito. Tá? Você quer me travar aqui? Você para de lutar contra ela. E na hora que você para, olha só a diferença, ó. Eu vou conseguir que saia esse som. Então, a primeira coisa é você parar de lutar mentalmente, fisicamente, porque a gagueira, por isso que a gagueira não é psicológica. Algumas pessoas ainda acham que é, mas a gagueira não é psicológica. Existem manifestações físicas na gagueira e que precisa de uma abordagem física, né? Como isso eu estou começando a falar. Lá no processo terapêutico a gente vai fazer mais técnicas que vão relaxar músculo. Tem casos que a gente precisa fazer manobras de massagem para tirar tensão, porque aquilo dói. Né? Tem pessoas que apertam aqui, que isso aqui dói tremendamente. Dói, tem dores aqui de tensão. Olha aqui, ó, a musculatura toda. Então, primeira coisa, pare, né? E comece a lidar com esse processo de aceitação. Mas como eu consigo lidar com isso? Praticando, frequentando encontros de pessoas que gaguejam, pode ser online, assistindo como vídeos como esse, porque é um exemplo escutar o que a Rayane, a todo o discurso da Rayane, as vitórias que ela teve, e aqui no site vocês vão encontrar muitos outros depoimentos, converse, tenha amizade com pessoas, né? E a gente também tem que sempre pensar, né? Você é a média de 5 pessoas que você convive frequentemente. Né? Quem são essas pessoas? Né? Escolha boas companhias. Escolham pessoas que te levam a superar obstáculo. Você pode ter um amigo que ele não tem a gagueira, mas ele tem uma outra característica que ele também está lá querendo lutar contra isso. Alguns, bem, cada um vai ter. Não tem ninguém nessa vida que não tenha nada que tenha que lutar e ser persistente.
Ninguém, né? Então, esteja com pessoas, cuidado, porque às vezes você está com pessoas que só olham para o chão, então só vai tropeçar e só vai reclamar, como eu falei lá que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? E aí, eu queria encerrar aqui, né, pensando nessa questão que é uma vertente do humanismo, a aceitação em tudo na vida. Em tudo na vida, em tudo. Quando a pessoa aceita, né? O pessoal brinca, recebe, aceita, recebe, as coisas fluem, né? Então, assim, o paradóxico, curioso, é que quando eu aceito quem eu sou, gente, é um paradoxo. Porque se eu aceito quem eu sou, é porque eu parei de tentar me mudar. Aí, aí o que acontece? Então eu mudo. Então, o paradóxico curioso é que quando me aceito como eu sou, então eu mudo. Carl Rogers é o autor dessa frase. Então, que você possa anotar essa frase, esse paradoxico, que você possa pensar nisso várias vezes, né? De realmente aceitar. Aceitar muitas vezes é calar, olhar para você, é uma questão de autoconhecimento, né? De ficar só você com você mesmo, você sendo gentil com você mesmo. Por que você tem que se torturar com algo que é incontrolável? Você não fez porque você quis, né? E às vezes a gente faz algo que a gente quer e também não foi legal. E a gente precisa se perdoar. Então veja que muitas coisas que a pessoa que tem gagueira sofre, muitas vezes ela acaba pondo muita culpa na gagueira. Nem tudo é gagueira, é uma mania. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes. Aí depois eles ficam, pois é, se fosse antes eu ia pôr a culpa na gagueira, né? Porque começou a aceitar. O ser humano é assim. Né? As pessoas, ninguém é fluente o tempo todo. Então, se aceitar é um processo, você está me ouvindo agora, não é uma pílula mágica. Se fosse, eu ia ficar milionária, tá? Eu ia desenvolver essa pílula. Mas é um processo. A cada vez que você pensar e que você fosse torturar, lembra de mim, né? Para dizer assim, eu me aceito do que eu posso. Foi o que eu pude fazer naquele momento. E se abraça. Eu amei tudo que você falou, Renata. E que é uma coisa que é tão importante, né? Você conseguir encontrar essa assim aceitação não só por parte sua, mas também por parte do profissional, que é uma coisa que é super interessante também. Para aquelas pessoas que de repente estão passando por uma fase financeira um pouco difícil, que não tem como pagar consultas privadas, como que funciona? Existe algum tipo de convênio para fonoaudiólogos? Essa é a nossa grande dificuldade. Se a gente falar aqui em São Paulo, imagine em outros estados do Brasil, né? Nós temos uma demanda muito grande, uma população enorme, que nós não conseguimos no sistema de saúde, né, no SUS, não consegue abraçar toda a demanda. E em alguns lugares, é incrível, alguns lugares que você até tem pessoas que podem atender, né, no SUS, por exemplo, às vezes existem ali uma fono que é especialista em fluência, tal, tudo. Às vezes naquela região, naquela localidade, acaba não tendo a demanda. Então, às vezes tem lugares onde que não tem aquele especialista. Então, mesmo assim, as listas de esperas de fonoaudiologia são enormes, tanto no sistema público como nos convênios. Infelizmente, a gente está passando por isso. Pessoas que têm convênio, têm a fono do convênio e tem fila de espera. E aí vai sobrar o consultório particular, como você falou, se uma pessoa não tem condições. Então, assim, o que nós temos? Fora o Sistema Único de Saúde, nós temos as universidades, né? Então, são algumas universidades. Mas ainda é pouco, porque às vezes o horário
que é disponibilizado aquele tratamento, o indivíduo está trabalhando, se é um adulto, por exemplo. Né? Então, tem essas incompatibilidades. A gente ainda tem muito pouco. Se isso é a realidade de São Paulo, que é uma grande cidade, que tem grandes universidades, né? Tem universidades particulares, tem universidades federais, e eu aconselho sempre procurar uma universidade, porque a universidade ela tem os seus núcleos de estágio e tem o professor ali coordenando tudo, supervisionando, né? Agora existe também o medo maior, muito tratamento que não é por fonoaudiólogo, não é. Tem pessoas que dizem que até são fonoaudiólogos, mas para isso tem que ter o CRFA, né, para comprovar. É muito charlatanismo, existe muita coisa enganando as pessoas mesmo, né? Então, infelizmente, o que eu acho que melhorou muito é o atendimento particular online. Isso tem assim revolucionado muito. Por mais que a pessoa não tenha condições, mas que ela consiga negociar um valor, né? Às vezes tem parceria com alguém, mas isso tem ajudado muito, porque você atende pessoas onde que às vezes nem tem fonoaudiólogo na cidade, especialista. Às vezes nem tem fonoaudiólogo na cidade, é uma cidade pequena, e aí a gente consegue chegar pelo atendimento online. Mas, infelizmente, para aqueles que não têm acesso, não é só na fluência. Em todas as áreas da fonoaudiologia tem essa carência. O que acaba ajudando muito é a missão da Associação Brasileira de Gagueira. Não oferece tratamento, oferece grupos de apoio, que realmente quem começa a frequentar grupo de apoio é transformador. Né? Se a Ajuda pessoa muito. não consegue pelo menos fazer um tratamento, precisa participar de grupos de apoio. É verdade. Precisa. E isso tem gratuito para o Brasil todo, online. Tem várias cidades do Brasil. E tem, agora, toma cuidado, que quem gagueja, que está me ouvindo aí, dependendo do grupo, se você vê umas coisas que não condiz com o que eu coloquei aqui, às vezes é melhor não estar. Mas grupos que são da Associação Brasileira de Gagueira, eu recomendo porque eu sei como eles trabalham. Sim, eles são extremamente assim profissionais sérios, né? Eu tive a chance de conhecê-los também há pouco tempo atrás, eu acho que há uns 3 anos atrás, e Aham. então realmente todos são muito sérios, pessoas que realmente são comprometidos com a causa. Também existem ações e projetos da Oficina de Fluência, que também eu recomendo, e do IBF, que é um instituto que também muito sério de pesquisa na área de fluência, ligado ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, o Comitê de Fluência, tal, tudo. Então, eu colocaria esses três, então, a Abra Gagueira, Associação Brasileira de Gagueira, colocaria a Oficina de Fluência e o IBF. Renata, obrigada pela sua participação hoje aqui. Foi um prazer falar com você, te escutar, aprender mais também sobre fluência, gagueira, comportamento, temas que são tão importantes, até porque a gagueira ela tem várias assim vertentes, né? Então a gente pode falar sobre comportamento dos pais com os filhos, a gente pode falar sobre a aceitação da fala, da disfluência e temas também profissionais, como conseguir trabalho se você gagueja. São tantos temas, são tantos tópicos, né, que envolvem a gagueira e foi realmente um prazer poder bater hoje esse papo com você. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente realmente falou de tudo um pouco, né? Foi bem gostoso o nosso bate-papo. Se alguém, né, que está me conhecendo agora ou que se pegou um trechinho, é importante você assistir o vídeo todo para você entender, não tirar, né, um ponto, às vezes apenas uma conclusão por um frame do vídeo. Aí fala, nossa, mas ela quis dizer isso? Então entenda, porque eu acabei
pontuando, falando de abordagens, falando de mudança até minha, né? Compartilhei aí algo de visão profissional, como mudou, né? Então, assim, é importante que você veja o vídeo todo para você entender que nós conseguimos aí fazer um bate-papo até pela minha história, né, da minha experiência clínica com a gagueira e chegamos até o que é atual hoje, né, o que temos de tratamento, o que é padrão ouro, né, o que tem de mais moderno hoje. E eu acredito que vocês estão nesse caminho, porque eu acredito muito nas redes sociais, eu trabalho com rede social, então eu conheço pessoas que são transformadas através de informações que chegam pela rede social, né? Então, eu acredito também muito no seu trabalho, Rayane, parabenizo a sua iniciativa e que você possa continuar fazendo aí muitas outras entrevistas e cada vez mais crescendo essa rede de apoio que você criou e espero voltar mais vezes. Obrigada, Renata. E para quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Olha só, Instagram, YouTube, eu tô em todas, tá, gente? Coloca lá Renata Donadelli no Google que você me acha. Mas, ó, vou falar o Instagram que acaba sendo mais acessível a todos. Arroba Renata Donadelli Fono, tá bom? Um L só, é bem facinho. E aí a gente pode, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Digam que viu o vídeo para eu saber de onde que você me conhece. E para quem me conhece também, um grande beijo, meus alunos, meus amigos, tudo que tem a ver com o assunto da gagueira, lá estarei, porque sou aí uma grande estudiosa e amante da comunicação, né? E a gente tem que entender que a gagueira também é uma forma de comunicação. É verdade. Então, gente, sigam a Renata, porque além de uma excelente profissional, ela é muito simpática também. Então, sigam Obrigada. ela. Obrigada. Obrigada, querida. Beijão, beijão. Beijo grande para você, viu?